Abram suas Bíblias em Atos 16, vamos estar lendo do 6 ao 10. Eu não sei quantas pessoas aqui já aconteceu isso. Você saiu da sua casa, indo direcionado para um lugar, e com muita convicção de que estava indo ali, por uma direção de Deus. E quando você está no meio do caminho, então de repente você tem um insight espiritual, algo de Deus, que Ele faz mudar a direção, para que você vá para um outro lugar. Você tinha pensado algo, direcionado a algum lugar, algo que você iria fazer, entendendo ser vontade de Deus aquilo que você iria fazer, mas no meio do caminho, Deus de alguma forma lhe trouxe uma revelação, uma palavra, uma direção, e você mudou a rota e foi para um outro lugar. Chegando ali, você vê que não tem nada daquilo que você pensava que iria acontecer. Mas você percebe, tem a nítida percepção de que Deus lhe usou tremendamente para aquele ambiente. Eu não sei com quantos já aconteceram isso aqui, mas é sobre isso que nós vamos estar falando nessa noite. E gostaríamos que os irmãos estivessem bem atentos sobre o que nós vamos estar refletindo com os irmãos, amém? E diz assim a palavra do Senhor: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Aleluia. Queridos, o apóstolo Paulo, os irmãos sabem muito já sobre o apóstolo Paulo, aquele homem que era perseguidor de cristãos, aquele homem que ele estava muito entusiasmado em fazer aquilo que era reto aos seus olhos, achando ele que, por ser um zeloso da lei, então os cristãos, eles estavam de alguma forma trazendo uma heresia. Paulo não sabia nada sobre esse Cristo, esse Salvador, esse Remidor, esse Messias, mas ele conhece a lei e agora é alguém que zela pela lei, portanto era um perseguidor de cristãos. Lá em Filipenses, no capítulo 3, versículos 5 ao 7, está escrito assim, Paulo declarando acerca dele, circundado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo persegui a igreja. Perceba que ele perseguia a igreja porque ele era zeloso. Então tudo é uma questão de perspectiva. Para ele ele estava fazendo aquilo que era o máximo, que era o certo a fazer. Ele achava que os cristãos eram impostores que estavam fazendo o quê? Deturpando a lei. Então ele diz, quanto ao zelo, persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo. Então, queridos, esse é Paulo, esse é o apóstolo Paulo,
que tanto é mencionado nas igrejas, tanto é mencionado nos cultos, é mencionado em reuniões, porque Paulo foi aquele que, um dos maiores escritores do Novo Testamento. Paulo é aquele que é um referencial muito grande de vida para a igreja, ele como sendo apóstolo dos gentios. Mas o capítulo 16 de Atos é um capítulo que ele traz um combo de acontecimentos. Ele é um capítulo muito forte, que ele traz uma série de eventos que isso é muito relevante para a história da igreja. Do capítulo 16, do versículo 1 ao 5, nós vamos ver Paulo levando consigo a Timóteo. Do 6 a 10, Paulo e Silas são impedidos de pregar na região frígio-gálata e em Bitínia e em Troade. Tem uma visão e muda todo o seu itinerário para a Macedônia, indo para a Macedônia. Mas do 11 ao 15, em Filipos, uma mulher que era negociante de púrpura é convertida, Lídia. Do 16 ao 18, uma jovem que era possessa de espíritos de adivinho, ela é liberta. Do 19 ao 26, Paulo e Silas são açoitados e presos. Do 27 ao 34, nós temos aqui o carcereiro que cuidava de Paulo e Silas se converte. Um amenzinho? Ele se converte, mas do 35 ao 40, Paulo e Silas são livres da prisão. Então é um capítulo muito rico para a igreja, muito rico. E aqui no versículo 6 do texto que nós lemos, nós vamos ver que eles são impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. No versículo 7, diz que eles tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Bitínia significa ímpeto, violento. Era uma província romana na Ásia Menor. Aqui fica uma questão a se pensar. Uma questão a se pensar, queridos. É que Paulo, juntamente com a sua comitiva, eram homens de Deus. Eles oravam, buscavam o Senhor. E eles estavam indo para fazer o quê? A obra de Deus. Era o que eles estavam fazendo. Em 1 Timóteo, nós observamos que o que está escrito, no capítulo 2, do 3 e 4, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Portanto, é vontade de Deus que todos se salvem. É vontade de Deus que a pregação seja feita, é vontade de Deus que a sua palavra seja anunciada. Amém ou não amém? Pois é, mas por que eles estavam indo para um lugar, certos de que iam chegar ali naquele lugar para pregar o Evangelho? Eu imagino que eles viam um povo ali necessitado da palavra, mas quando chega no caminho, acontece todas essas coisas e eles agora mudam a rota. Em Marcos 16:15, disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mateus 28:19, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma das coisas que a igreja precisa ter convicção é de que isso é vontade de Deus, que estejamos anunciando o evangelho. E entre as coisas que agradam tremendamente a Deus, a pregação da palavra é uma delas. Você nunca vai ser chamado a atenção de Deus, nunca vai ser repreendido, nunca vai ser exortado, porque está pregando a palavra de Deus. Porque isso aqui é um mandamento dele: ide e anunciai. Alô? Ide e anunciai. Mas sabe, queridos, até para fazer as coisas de Deus, nós precisamos ter muita convicção em Deus e buscar nele
a estratégia dele e de fato o que ele quer. De fato o que ele quer, porque Deus tem suas estratégias. Aqui nós podemos ver a soberania dele, porque Deus sabe quem usar, Deus sabe o que fazer, como fazer, na hora de fazer, no lugar certo para fazer. Ele sabe, Deus sabe todas as coisas. Amém? E aqui nós aprendemos algumas coisas. Primeiro nós aprendemos que ainda que você esteja fazendo a coisa certa, o comando sempre será de Deus. Ainda que seja a coisa certa, se submeta ao comando de Deus. A segunda coisa que nós podemos aprender é o fato de ter intimidade com Deus não nos isenta de ser impedidos de fazer alguma coisa. Então, ter intimidade com Deus, ter esse relacionamento pleno com Deus, não significa dizer que nós estamos livres para fazer o que queremos, mesmo sendo algo que Deus quer que faça. Isso nos chama a atenção para que esse nível de comunhão ele esteja totalmente atrelado ao nível de comunicação, porque Deus se comunica. Alô?